leia A Fonte Transbordante. Glória a Deus. Se não se encontrar, vamos cantar com alegria. Tá? Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta, ele me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida, e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta, ele me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graças superabundou. Ele me abriu a porta, ele me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu, eu exaltarei pra sempre, pois salvou o perdido réu. Ele me abriu a porta, ele me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino 157. Graças a Deus. Irmãos, para que os irmãos saibam, depois o pastor vai estar falando também, nós estamos com culto aberto, igreja aberta, conforme o decreto e a lei que foi estabelecida. Né? Saiu ontem o decreto. Então, as portas estão abertas, número reduzido, pessoas distanciadas umas das outras, e álcool gel, sabonete, né? Até a nossa empresa mandou tanto sabonete, né? Até o sabonete, álcool gel, chegou agora está sobrando. Mas tá bom. Vamos cantar o hino número 157. Cristo em breve vem. O dia vem a clarear, já fugiu a noite, brilha a luz da além, um grito soa a brotar, Cristo em breve vem,
Escuta-se a mensagem que do céu provém. Ouvi a grande nova e a alegria traz. Cristo em breve vem. Da morte queiram acordar, trevas e pecados ousam de fugir. Em breve iremos encontrar Cristo que há de vir. Qual forte vendaval rugindo sobre o mar, escuta-se a mensagem que do céu provém. Ouvi a grande nova que a alegria traz. Cristo em breve vem. Com forte vendaval rugindo sobre o ar, escuta-se a mensagem que do céu provém. Ouvi a grande nova que a alegria traz. Cristo em breve vem. Aleluia, graças a Deus. Nesse momento, irmão Lisandro vai estar lendo a palavra introdutória e orando por todos os pedidos de oração. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Quero convidar os irmãos para nós estar meditando a palavra do Senhor. Quem pudesse ficar de pé, se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, de 13 em diante, que diz assim: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Essa palavra aqui o Senhor tem colocado em meu coração, e vamos estar orando então. Os irmãos também que tiver pedido de oração, vamos levantar nossas mãos e vamos orar. Soberano e eterno e maravilhoso Deus, mais uma vez, Pai, vemos te agradecer pela rica oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu de estarmos reunidos em teu santo nome nesta noite. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor meu Deus, por este momento, Pai, pela vida de cada um que aqui está, Senhor meu Deus, que veio, Senhor meu Deus, porque há uma necessidade, Pai querido, sabemos, Pai, que há uma grande necessidade de buscarmos a Tua face, soberano Deus. Olha, Pai querido, estamos num pequeno número, Senhor, buscando a Tua presença, reunidos. Nós sabemos, Pai querido, que esse pequeno número, Senhor meu Deus, fará uma grande diferença no Teu trono, Pai querido, porque o Senhor olha, Pai querido, não, Senhor meu Deus, para o homem, mas para o que está dentro dele, para o que está no coração dele, Senhor. E o que está no nosso coração nesta noite, Pai, é, Senhor meu Deus, buscar a Tua presença, buscar a Tua face, se humilhar, Pai querido, porque sabemos, ó meu Deus, que o que diz na Tua palavra, se nós buscarmos, Pai, se nós clamarmos nessa noite, o Senhor cessará a praga, Senhor meu Deus, o Senhor nos livrará de todo o mal, Senhor meu Deus, que aí está assolando a face da terra, Pai. Olha, Deus Todo-Poderoso, venho te pedir, Senhor, a proteção divina sobre a família de cada um que aqui está, Senhor, sobre a família de cada um, Senhor meu Deus, que vive nessa cidade, Senhor meu Deus, sobre a proteção, Pai querido, da nação brasileira, Senhor meu Deus, que o Senhor vai de encontro, vai guardando, vai livrando, soberano Deus, porque sabemos, Pai, que sem Ti nada somos, Pai, somos uma folha seca sem a Tua presença, mas, Pai querido, o Senhor tem usado da Tua misericórdia e tem nos guardado, tem nos livrado. Por isso estamos aqui, Pai querido, para lhe oferecer um culto de adoração, de gratidão, Pai. Viemos nessa noite no intuito de te adorar e te exaltar, Senhor meu Deus, é o que te pedimos.
Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Vamos cantar bem forte, bem alto, irmãos. Estamos muito pouco, mas vamos cantar forte, né? Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Amém. Graças a Deus. Tome seu assento, adorando Jesus nesta noite, porque Ele é bom e Ele é maravilhoso. Vamos ouvir alguns louvores nesta noite. Vamos começar. Eu vi que a dupla das irmãs de Bosque não vieram, mas ela canta sozinha? Não canta? Ah, que bacana. Ela é a mãe canta? Não? Então tá bom. Deus abençoe. Então vamos ouvir o Felipe, então, vai cantar um louvor e nós vamos adorando a Jesus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Deus, não há como descrever tua grandeza e teu poder. Não há outro igual a ti. E quando desço, reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro, do meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra
Graças a Deus. Nós damos glória a Deus porque Ele é bom e Ele é maravilhoso e a sua misericórdia está sobre as nossas vidas. Amém? Graças seja dado ao nome de Jesus. Irmãos, vamos ouvir agora um hino do nosso irmão Neemias. Vai cantar um hino. E nesse hino nós estaremos recolhendo os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Amém, aleluia. Também quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador irá chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me a chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém, aleluia. Amém. Graças a Deus. Jesus fica conosco todos os dias da nossa vida. Ele disse a sua promessa que Ele estaria conosco, porque Deus é bom. Amém? Irmãos, parece que fica tão estranho, né? A gente acostumado com a igreja lotada, cheia, esse nosso feliz, e agora dá esse baque. Só que eu estava orando, clamando a Deus, orando pela madrugada, e eu senti que parece, entendo eu, que no que passar isso aí, nós vamos ter uma igreja mais avivada, né? Vai ter uma igreja mais renovada, porque aquelas pessoas que não oravam, começaram a orar, aqueles que não jejuavam, começaram a jejuar, aqueles que não faziam nada pela obra vão começar a fazer, porque os sinais estão aí. Eu conversava com umas pessoas idosas em outras cidades que eu estou trabalhando, pessoas que não eram da igreja, outros que são, e nunca foi visto o que está acontecendo aqui no Brasil agora. Um senhor chegou a me dizer que nem no tempo da ditadura, eu era ditadura do ano de 60, 70, né? 64? Eu nem era nascido. O Ezequiel já era homem, velho. A gente é dos anos 70. Nós somos dos anos 70. Então, eu não lembro, né? Foi até 85, né? Eu acho que não, mas foi até 80 e pouco. 88 era uma ditadura, né? Então eu era criança, né, cara? Então, essas pessoas que eu conversei dizem que nunca na ditadura eles viram que fechou-se a igreja, alguma coisa assim, foi reduzido. E agora acontecendo um vírus, um problema afetou o mundo. Por outro lado,
houve uma desestabilidade da economia, dos governos e da religião. Isso é uma preparação para onde o pastor vai estar pregando essa palavra, porque eu sou um admirador da escatologia, eu gosto de ouvir sobre escatologia, então nós vamos ouvir uma grande mensagem nesta noite, amém? Eu quero convidar agora a igreja a se pôr em pé mais uma vez. O irmão ali vai estar fazendo essa oração e já o pastor Adriano estará pregando e ensinando sobre a palavra de Deus nessa noite. Oramos a Deus, meus irmãos. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez mais estamos na Tua presença, Deus, neste dia. Nós queremos Te louvar, ó Deus, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Deus, nesta noite, para bem de termos um encontro especial, sublime e glorioso neste lugar. Pai querido, abençoa Teu servo, pastor Adriano, aí nesta noite, na ministração da Tua palavra. Queira nos visitar, Senhor, com a Tua presença nesta noite, com a Tua glória tão especial, Senhor, fortalecendo as nossas vidas, desde a planta do pé à alta da cabeça, Senhor. Estamos aqui nesta noite, Senhor, para sermos renovados, para sermos tocados por Ti, Senhor, para recebermos um abraço do Teu Espírito neste lugar, e sairmos daqui renovados, fortalecidos e cheios da Tua presença, Senhor. Deus, nesta noite, renova as nossas forças, alegra o coração triste, anima aquele que está desanimado, Senhor, dá saúde àquele que está enfermo, Senhor, abençoa toda a Tua igreja, todo o campo de trabalho, nessa cidade, a região, todo o estado e o país, Senhor, mantenha Tuas mãos estendidas e reparadoras sobre a Tua igreja, Senhor, guarda, renova e fortalece, aviva a Tua igreja, Senhor, começando pelo meu coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos, nós queremos nessa oportunidade saudar a todos vocês na paz do Senhor Jesus. Na pessoa do irmão Fábio, eu quero saudar os irmãos da equipe. Irmãos, tudo está reduzido, menos o nosso Deus. Menos o nosso Deus. Ele é o mesmo ontem e hoje, e será o mesmo eternamente. Meus queridos irmãos, como é do conhecimento de vocês, a Bíblia Sagrada, para a melhor compreensão da palavra de Deus, ela foi classificada em doutrinas. A palavra doutrina é ensinamento. E nós temos dentro da teologia bíblica um conjunto de doutrinas. Doutrina de Deus, doutrina do homem, doutrina do pecado, doutrina do Espírito Santo, doutrina da igreja e, entre as doutrinas, doutrina da salvação, soteriologia, enfim, nós temos a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. A escatologia, depois da virada do século, eu escutei o meu primeiro estudo de escatologia com dois grandes mestres, o Luiz Prestes Macena Filho, judeu. Na época o Prestes já falava 8 línguas e dava estudos nos Estados Unidos, Europa, viajava pelo mundo, brasileiro, mas uma das pessoas assim mais cultas. E eu lembro que num dos seminários de escatologia lá nos Itos de 89, então estava eu e um pastor lá do Maceió, em Alagoas, falando sobre as sopas e as comidas que se fazem em Israel. Imagina, né, o grau cultural desse tipo de pessoas. Mas com o passar, irmãos, do final do milênio, então parece que havia, como aconteceu no primeiro milênio, quando chegou próximo ao ano 1000, houve uma grande expectativa no mundo que algo poderia acontecer. Então, uma série de coisas aconteceu. Para o ano 2000 não foi diferente. As pessoas tinham uma preocupação muito grande que o mundo fosse acabar no ano 2000.
Eu quero falar um negócio com vocês, irmãos, que as pessoas geralmente confundem fim do mundo e vinda de Jesus. A vinda de Jesus é uma coisa e fim do mundo é outra coisa. A palavra de Deus, ela nos ensina que haverá um acontecimento que vai marcar o nosso período da história. Porque quando Jesus veio na sua primeira vinda como Salvador, há 2000 anos atrás, então Jesus ele marcou a história. E o registro a partir da vinda de Jesus, ele é feito assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Tudo aquilo que aconteceu antes dele e tudo aquilo que tem acontecido depois dele. E vai haver um evento que novamente vai marcar a história do mundo. A segunda vinda do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, num texto muito fácil e muito prático. E eu vou conversar com vocês. Porque, irmãos, é necessário entender. Ok? Então, quando a gente vai lá para o Evangelho de João, capítulo 14, esse capítulo ele é muito conhecido da igreja dos crentes, porque o Senhor Jesus, nos dias finais do seu ministério terrenal, ele estava trazendo palavras de ânimo aos seus discípulos. Ele já estava revelando aos discípulos que iria a Jerusalém, seria traído, seria entregue nas mãos dos judeus, e eles iam escarnecer, eles iam zombar, eles iam matar o Filho do Homem. E aquilo gerou um estado de comoção, um estado de preocupação. Aquilo gerou um negócio terrível. E o Senhor Jesus, no capítulo 14, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo que com certeza trará interesse novamente aos assuntos relacionados com o fim. O coronavírus, irmão, essa peste que está assolando o mundo, ela revela quão frágil é o ser humano. Com toda a sua capacidade, com toda a sua tecnologia, quão frágil é o ser humano. Vai chegar um determinado momento profético que Deus, ele vai desfazer a economia mundial. E o coronavírus mostra para a gente, para quem estuda a escatologia, que Deus tem uma grande facilidade em fazer as coisas. Que Deus tem poder para levar a efeito, levar a cabo aquilo que Ele tem determinado. Irmãos, a história da humanidade, ela vai passar por uma sucessão de eventos, uma sucessão de acontecimentos. O Antigo Testamento fala do tratamento de Deus com o seu povo Israel. Deus tratando com o seu povo Israel. Chegou um determinado momento, Deus enviou a Jesus. João capítulo 1, versículo 12 diz que veio para o que era seu, judeus, mas os judeus, não o aceitaram, não o receberam. Ele foi rejeitado pelos judeus. Imagina, gente, entre um bandido, Barrabás,
sentenciado por ser um bandido, por ser um assassino. Barrabás fazia parte de um movimento terrível que havia na época de Jesus, chamado de Zelotes. E Barrabás estava sentenciado à morte, não somente por roubar, mas, segundo a história, porque ele tinha tocado em coisas relacionadas ao domínio romano na região. E na hora de escolher, os judeus escolheram ficar como ladrão, como bandido, e sentenciar a Jesus. O que isso quer dizer para nós? As escolhas do mundo. Mas tudo isso obedece àquilo que havia sido ordenado por Deus. Então, com a rejeição de Israel rejeitando a Jesus, Jesus o Messias, Jesus o Salvador, Jesus nascido por uma obra do Espírito Santo, enviado ao mundo de uma forma sobrenatural. Nasceu diferente, viveu diferente, morreu diferente. Não é assim? Ele não nasceu por obra do Espírito Santo, ele não viveu operando milagres no meio do povo e ele não ressuscitou ao terceiro dia. Então ele nasce diferente, ele vive diferente e ele morre diferente. Mas os judeus não o aceitaram. Então se abriu, irmão, uma porta. O que não era, passou a ser. E as profecias do Antigo Testamento que os profetas profetizaram, mas não entenderam. Mas pelo Espírito de Deus falaram, porque nem tudo aquilo que os profetas profetizaram, irmãos, eles entenderam. E começa a se cumprir: eu vos provocarei em ciúme com uma nação que não é nação, com um povo louco. Quem é esse povo? São os gentios. Quem são os gentios? Somos nós. O apóstolo Paulo diz no capítulo 10 e 11 de Romanos que veio endurecimento em parte a Israel até que se consuma a plenitude dos gentios. Esse parêntese da rejeição dos judeus até a vinda de Jesus é chamada a era da igreja, era da graça, aonde o evangelho da graça é pregado. Esse evangelho da graça é chamado evangelho da graça, evangelho de Deus, evangelho de Cristo. Paulo disse: meu evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado. Deus só volta a falar, a tratar com Israel depois do arrebatamento da igreja. Por enquanto, o assunto de Deus é conosco. Irmãos, a sucessão de eventos. Nós temos o arrebatamento. A palavra arrebatar aparece em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Harpazo é grego, raptus é latim. Significa tirar com força, tirar secretamente, levar. Irmãos, a minha preocupação com a escatologia não é só a sucessão dos eventos. Eu ministrei escatologia há muito tempo, eu fui professor, eu dei muita aula de escatologia. Os eventos escatológicos, irmão, eu vou citando eles porque foi muito tempo fazendo isso aí. Então nós temos o arrebatamento, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, grande tribulação, Apocalipse capítulo 6 a 10, tribulação, capítulo 11 a 19, grande tribulação. No final da grande tribulação nós temos a grande guerra do Armagedon, depois o juízo das nações e o estabelecimento do milênio. Ao final do milênio, mais uma guerra terrível. No final dessa guerra terrível, nós temos o grande trono branco. Mas a minha preocupação não é quanto, irmãos, ao conhecimento assim
cronológico dos eventos, mas quanto à nossa condição para com esse fato que é o arrebatamento. Irmãos, o arrebatamento ele é tipificado no Antigo Testamento, ele é sinalizado no Novo Testamento, ele é exemplificado no Novo Testamento, e ao final o Senhor Jesus dá o resultado. E eu me preocupo com a questão do resultado. Mas vamos lá, ainda que rapidamente, vamos dar uma olhadinha naquilo que a Bíblia Sagrada, ela fala sobre esse evento. Deus vivo, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Muito bem. No Antigo Testamento, o arrebatamento ele vai ser tipificado através de Enoque, através de Elias, através de Noé, através de Ló, através de Isaac e de Rebeca, mas eu não vou entrar nesses méritos aí não. Agora, o Enoque, gente, ele vive, e ele vive 300 anos, e ele anda com Deus, ele serve a Deus, ele obedece a Deus, ele tem comunhão com Deus, e Deus o tomou para si, vivo, o arrebatou. Então Enoque ilustra um arrebatamento antes do dilúvio, um arrebatamento antes do juízo de Deus sobre o mundo. A igreja será levada. Oh, Jesus, A igreja será salva da ira. Irmãos, depois do arrebatamento da igreja, então esse parêntese da igreja vai se fechar, volta-se Deus agora a Israel e as nações, com juízo. Juízo. É terrível o que vai suceder depois do arrebatamento da igreja. Mas, até nós chegar lá, eu gostaria de ilustrar Enoque sendo arrebatado antes do juízo, como a igreja sendo arrebatada antes da tribulação. E Elias, no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11, ele está andando em companhia de Eliseu, quando ele é surpreendido por uma carruagem de fogo com cavalos de fogo, carruagem do céu. Irmãos, tem coisas no céu, para quem lê e estuda a Bíblia, que você poderia dizer, mas não precisava esse negócio aí, está no céu, porque a gente não acha significado naquilo ali. E o Salmo diz que os carros de Deus são 20 mil. Deus tem 20 mil carros. Carros de guerra, com cavalos de fogo. E eles apareceram no Antigo Testamento. Quando Eliseu estava naquela pequena cidade, ele foi rodeado pelo rei da Síria, e Geazi saiu de manhã e abriu os olhos, o exército do rei da Síria tinha rodeado a cidade, o rapaz ficou apavorado, entrou para dentro gritando, e Eliseu saiu para fora e disse, Senhor, eu te peço, abre os olhos desse moço para que ele veja. E quando ele fez aquela oração, os olhos do rapaz se abriram, espirituais. Gente, tem olho físico e tem olho espiritual. O olho físico, gente, enxerga mesa, cadeira, pessoas, mas o olho espiritual enxerga mais do que isso. E o rapaz enxergou em volta de toda a cidade cavalos e carruagens de fogo, mandadas por Deus. E a Bíblia Sagrada diz que a carruagem separou Elias de Eliseu, e num redemoinho Elias subiu ao céu. O que ilustra o arrebatamento de Elias?
Um é levado, outro é deixado. Então, como foi nos dias de Noé, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37, existe uma certa normalidade, pelo menos aparente, para os dias de Noé. Olha só, comiam, bebiam, coisa boa, não tem nada errado nisso, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Noé ilustra, irmãos, a salvação de quem entra. Ló ilustra a salvação de quem sai. Eu vou explicar bem explicadinho, irmão, para poder entender. Deus veio, aleluia. Existe uma arca de salvação, que não precisava carregar animal. Irmãos, o plano original era a salvação do maior número de pessoas. Aliás, se eles houvessem crido na pregação de Noé, não precisavam nem de arca. Mas a palavra de Deus nos diz que eles foram rebeldes e eles não creram. E Noé entrou na arca e não perceberam. Gente, já fazia uma semana que ele estava dentro daquela arca. Gente, ele entrou na arca, Noé e a sua família, e ficou uma semana dentro da arca. Deus fechou a porta por fora e Noé, com a sua família, estava dentro da arca. Agora alguém pergunta por que Deus fechou a porta por fora? Porque Noé não ia aguentar os gritos de desespero daquela geração, gente, ele ia abrir a porta. Ele ia abrir, gente, e Deus sabia que ele ia abrir, e Deus fechou a porta por fora. Mas uma semana, o Noé sumiu com a família dele uma semana, ninguém percebeu. Até que veio o dilúvio. Veio o dilúvio e os levou a todos. O dilúvio, gente, ele é um juízo de Deus por causa do pecado que estava enchendo a terra. Quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, a gente vai ver que a violência das pessoas, ela tinha chegado a um grau assim, insustentável. Agora, a Bíblia dá um salto. A Bíblia dá um salto. E ela vai, assim como nos dias de Ló, comiam e bebiam. Não diz casavam e davam-se em casamento, porque eles não casavam. Lá em Ló estava em Sodoma e Gomorra, a turma não casava, era uma perdição, era uma imoralidade terrível. Os dias de Noé são caracterizados por violência, os dias de Ló são caracterizados por intensa imoralidade. Então, comiam, bebiam, compravam, vendiam, não é o que faz hoje, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, irmãos, Noé entrar na arca significa aceitar a salvação, porque a arca é um símbolo de salvação. Mas Ló sair de Sodoma significa abandonar o pecado. Nós somos salvos, gente, através dessas duas coisas. Aceitar Jesus, entrar na arca, é o primeiro passo. Segundo, sair de Sodoma. Sair é a nossa parte da nossa santificação. Porque a salvação, irmãos, ela tem uma parte, e essa parte é maravilhosa. A salvação, ela vem de Deus. A salvação nunca vem de baixo para cima. A salvação bíblica, ela é de cima para baixo. A gente não ganha a salvação, a gente não conquista a salvação, não é por mérito, não é por obra, não é por aquilo que nós fazemos. É por aquilo que Jesus fez lá na cruz. Nós precisamos crer na obra maravilhosa de Jesus. Mas uma vez que nós cremos,
nós precisamos crer e obedecer. Não é creu. E como consequência, então ele entrou na arca e agora Ló, ele acaba deixando a cidade. Aqui nós temos a salvação exemplificada. E eu vou voltar para esse tocante daqui a pouquinho. Senhor Jesus sinaliza. Então nós temos tipificada, exemplificada, sinalizada. Nós temos a vinda de Jesus, irmão, é colocada de uma maneira assim que todos nós possamos entender. Na área religiosa, o que caracteriza a vinda de Jesus na área religiosa? Engano e apostasia. Irmãos, eu estou aqui pregando a palavra, eu estou aqui citando os textos da Bíblia Sagrada. Aqui não tem rosa ungida, aqui não tem sal, aqui não tem corredor, aqui não tem água que veio do Rio Jordão. Aqui não tem nada dessas coisas, gente. Aqui nós não vendemos nada dessas coisas, que a gente não comercializa a fé. Mas, infelizmente, são muitos movimentos no dia de hoje despreocupados de pregar e ensinar a palavra de Deus. É de meio ruim de falar esse tipo de coisa, mas é cultos cheios de manifestações, cheios de coisas que não têm nada a ver com o espírito cristão, com Jesus, com o Espírito Santo, com a graça de Deus, com o Evangelho. E as pessoas, irmãos, estão sendo enganadas. Mas por que estão sendo enganados? Porque querem ser enganados. Querem ser enganados. Quem paga não deve favor, irmão. E as pessoas não querem compromisso, então eles preferem pagar. Pagam, viram as costas e saem. Mas a palavra de Deus, não, de graça recebeste, de graça dai. Deus, sim, agora, uma vez que nós aceitamos o convite de Jesus, porque é Ele que convida, o convite maravilhoso de Jesus: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Agora, Jesus podia parar por aí, mas não parou. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo. Essa parte a turma não prega. Essa parte a turma não ensina. O jugo é uma canga. Você sabe o que é o jugo? É uma canga. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos farei descansar, e ponto final. Só a bênção, a vitória, milagre, porta aberta, e por aí vai. Mas Jesus, o Filho de Deus, disse: tomem a minha canga. O que é um jugo? O que é uma canga? Para que a gente bota uma canga lá no boi? Hoje posso? Para que, irmão Vênia, coloca? Não sair fora da cerca. Para ele não sair fora. E para ele andar junto com o outro, no mesmo passo. Lado a lado, como Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo. Ele disse: com o meu jugo eu vou andar e vocês vão andar do meu lado. Agora, sem o jugo de Jesus, ele vai do lado. Sem o jugo de Jesus, é igual os boizinhos que eu cansei de ver. Eles ficam com o corpo do lado de cá e a cerca dali, e eles pastam do lado de lá. Mata tudo aqui para pastar. Aí ele enfia a cabeça para o outro lado e pasta para o outro lado. É esse evangelho, gente, que a gente vê hoje. Um evangelho sem compromisso. As pessoas querem os benefícios de Jesus. As pessoas querem os milagres de Jesus. Eu também quero. Mas Jesus tem uma oferta com uma demanda. Ou seja, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas.
Então, vamos lá. O mundo religioso, antes da vinda de Jesus, do arrebatamento, será caracterizado por engano e apostasia. Irmão, precisa mais engano do que tem agora? Gente, precisa mais do que já tem agora? É um negócio terrível. É um negócio de assustar. Na área moral, multiplicação da iniquidade. Jesus não disse, o pecado vai aumentar, pessoal. Antes de eu voltar, o pecado vai aumentar. Não disse. Nós temos quatro operações na matemática. Nós temos a adição, a subtração, a divisão e a multiplicação. Ele não disse vai aumentar o pecado, ele disse vai multiplicar. Multiplicar é vezes. Não é 5 mais 5 é 10. É 5 vezes 5 é 25. Daí muda. O número fica muito maior. Gente, o que nós estamos vendo no mundo moral? Uma inversão de valores terrível. Hoje mesmo, Ironi estava me mostrando ali na sala de aula, o aluno deu uma bufetada no professor. Gente, os coitadinhos estão lidando com um bando de bandido. Um bando de bandido. Ninguém aguenta. O pai e a mãe não aguentam em casa. Daí vai lá para o professor e vai bater no professor. Se multiplicou a iniquidade. As instituições, irmãos, estão indo à bancarrota. É só olhar para o nosso país. É só olhar para ver a situação sociopolítica, que eu já vou entrar nessa questão também. Entre as nações, desordem social, política e econômica. O presidente diz uma coisa, o governador diz outra, o prefeito diz outra. Todo mundo manda, ninguém obedece. Não existe consenso em nada. Nós estamos vivendo um tempo, gente, terrível. Eu estava escutando o que o Fábio estava falando, uma grande verdade. 64, eu não sou partidário, gente, não vou entrar em questão política, tá? 64, houve na verdade, uns chamam de golpe militar, outros dizem que não foi golpe militar, que o país estava numa desordem, nem vou entrar no mérito. Mas em 88, o general Figueiredo foi o último general no Brasil, que governou. Os generais não tinham eleições, eles nomeavam, saía um, nomeava outro. Mas o que a gente tem visto? Nós temos visto, gente, que as liberdades conduziram as pessoas à libertinagem. Não há freio. As pessoas não conseguem lidar com a questão das liberdades. O ser humano tem uma dificuldade tremenda para lidar com essa situação. Então, na área religiosa, engano, apostasia. A palavra apostasia é a mesma palavra no grego para divórcio. Apostasia, divórcio, abandono, dar as costas, ir para outro lado. A pessoa cria uma coisa agora totalmente diferente. Isso é apostasia. Então nós temos engano, nós temos apostasia na área moral, multiplicação da iniquidade entre as nações, uma desordem social, política, econômica e distúrbios da natureza. Portanto, todas as áreas serão afetadas, religiosa, moral, social, econômica, política, natureza, antes da vinda de Jesus, gente. Vai mexendo com tudo. Eu gostaria de poder dizer que vai melhorar, mas vai piorar. Eu gostaria de poder dizer, irmão, que vai ter um governo aí que vai... milhares de pessoas, 60 milhões de brasileiros depositaram a confiança no homem, mas ele não consegue, porque o homem não dá solução, não consegue. Por melhor intencionado que esteja, não consegue. A vida de Jesus e seus resultados, irmão, tipificada, exemplificada, ela mostra a mesma coisa. Quem vai e quem fica. Quem é tomado e quem é deixado. Vocês já observaram isso aqui?
lá na tipologia do Antigo Testamento, o que vai e o que fica, nos exemplos de Jesus sobre Noé e sobre Ló, quem vai e quem fica, e daí, diz assim, naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro, estarão dois trabalhando no campo, um será tomado e o outro, estarão duas moendo no moinho, uma será tomada e a outra. O resultado, irmãos, é duas classes de pessoas, os que serão levados e os que serão deixados. Saber tudo o resto da escatologia não me preocupa. Saber tudo o resto da 70 semana profética de Daniel, no capítulo 9, irmão, que tem que ter café no bule para mexer naquilo ali, não me preocupa. Agora, uma coisa me preocupa: duas classes de pessoas. E eu quero dizer para vocês o que fez com que os que fossem levados, e o que fez com que os que fossem deixados. Os que foram levados, eles não foram levados, irmãos, assim por uma obra do acaso. E os que foram deixados não foram deixados por uma injustiça. Existe um motivo, existe uma razão de alguns serem levados e outros serem deixados. E vamos para essa questão. Os que foram levados, Noé se salvou porque entrou na arca, símbolo de salvação. Irmãos, a porta está aberta. As pessoas têm a oportunidade de entrar. A porta está aberta, gente. E essa porta, Deus usa todos os meios possíveis para a salvação do homem. É programa de rádio, é programa de televisão, é distribuição de folheto, é culto na igreja, é irmão que vai fazer uma visita na casa do amigo, do parente, do vizinho, do colega de trabalho, enfim. E ele não aguenta, movido pelo Espírito Santo, ele fala de Jesus, ele fala da arca, ele fala da porta, ele fala da salvação. Quem vai ser levado, gente, é quem creu. A Bíblia Sagrada diz lá, em Hebreus, que Noé, divinamente avisado, creu, temeu e preparou uma arca para a sua salvação e salvação da sua família. Então ele creu, temeu e se preparou. Irmãos, começa tudo crendo. Ló se salvou porque saiu de Sodoma, símbolo do pecado. Agora olha só, pobrezinho, gente do Noé, quanto tempo? Os crentes sabem quanto tempo ele levou para terminar a arca. 137 metros, 3 andares. Rodrigo, se tu fosse o vendedor de madeira no Noé, meu amigo, tu estava feito na vida. Se tu pegasse o Noé, fizesse um convênio, né? 3 andares, 137 metros. Irmãos, isso aqui é um negócio monumental. Pregador da justiça, anunciador daquilo que havia de acontecer. O que aconteceu? Irmão, Noé e sua família foram salvos porque entraram na arca. Creram. Mas a geração de Noé não creu. Às vezes a gente está pregando aí, gente, que Jesus está voltando, e parece que a gente está falando para o povo que um cachorro foi atropelado na esquina. É? Pregar que Jesus está voltando, que um cachorro foi atropelado. Não é a mesma coisa? Pois é. Gente, o caso é sério. Vai ter os levados e vai ter os deixados. Deus poderoso. É bem assim, é dois grupos de pessoas. Noé se salvou porque creu. Noé se salvou porque temeu. Noé se salvou porque se preparou. Agora, veja só. E a geração de Noé, por que não se salvou? Porque escarneceu. Porque zombou. Irmãos, eles davam risada. Naquele tempo, não chovia como hoje, mas um vapor
regava a terra. Então, as pessoas não conseguiam nem acreditar que ia chover, quanto mais acreditar que um dilúvio ia varrer a terra. Nem acreditar, se não fosse dizer que ia chover, eles já não acreditavam. Quanto mais acreditar num dilúvio, mas ele divinamente avisado, mas é avisado por Deus, porque Deus avisa. Deus está avisando a humanidade. Construiu a arca. Ninguém. Gente, que coisa mais triste, uma geração toda, ninguém se converter. Uma bota pregadora azarada, eu não queria estar no corpo, não é, mas nem um dia da minha vida pregar 120 anos, ninguém, nenhum. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, faziam festa em um buffet, ninguém dava bola. Até que Noé entrou e não perceberam. Meu Deus do céu, não estavam nem aí com Noé, gente. Não estavam nem aí com Noé. Irmão, Jesus disse: se gosto de vocês do mundo, o mundo amaria o que é seu. Irmão, não espere que todo mundo vai gostar de você. Se esforce, faça uma força, mas não adianta, querido. Nem todo mundo vai gostar de quem serve a Deus. Não adianta. É água e óleo. Não se mistura. Não. É duas coisas diferentes. Quem serve a Deus e quem não serve. Agora vamos para o Ló. Vamos para o Ló. Ló está vivendo lá naquela cidade terrível e Deus manda anjos. Deus manda anjos. Essa história, gente, ela é muito bonita, porque os anjos, é uma teofania quando os anjos tomam o corpo de pessoas. Aconteceu no Antigo Testamento mais de 20 vezes que anjos tomaram forma humana, corpo de pessoa, com cabelo, com boca, enfim, um corpo humano. Eles podem beber, eles podem comer, enfim, visitar pessoas. E daí a Bíblia diz: Abraão, sem saber, hospedou a anjos. Não fará nada o Senhor sem antes comunicar a seus servos, os profetas. Ia destruir Sodoma e Gomorra. Antes de destruir, ele foi contar para quem? Para Abraão. Irmão, o mundo não vai receber revelação de Deus. Revelação da palavra, revelação de Deus, coisa. O mundo aí começar a receber revelação, capaz não. Agora você que serve a Deus, vai. Se Deus tiver que avisar um vizinho seu, ele vai falar com você. E ele fala. E os anjos disseram: não ocultaremos nada a Abraão do que vamos fazer. Está escrito lá: não ocultaremos nada a Abraão. Ó, Abraão, nós estamos dando uma passadinha aqui porque o clamor, o cheiro de Sodoma e Gomorra subiu até o céu. Irmão, para pensar, gente, acumular pecado sobre pecado até chegar no céu. Pecar tanto, irmão, que vai fazendo camada de pecado até que eles batem lá no céu. Lá na Torre de Babel conseguiram acumular pecado a pecado até subir no céu, de tanto acumular pecado. E Deus mandou aqueles seres destruírem Sodoma e Gomorra. A parte do Abraão eu não vou falar. Se tiver 50, não destruo, 45, não destruo, 40, não destruo, 30, não destruo, 20, não destruo. Ele disse: não se incomode o Senhor se eu falar só mais essa vez. Se tiver 10. Os anjos caminhando e o Abraão atrás, irmão. Para pensar. Eu sei. E o Abraão atrás, se tiver 50, não destrua.
destrua. Se tiver 45, 40, o juiz de toda a terra, caso não faria justiça, o Abraão dizendo, vai destruir o justo junto com o injusto, os anjos disseram, jamais Deus vai fazer isso. Irmão, jamais Deus vai destruir justo junto com o injusto. Então não tem como nós não acreditar que o arrebatamento, irmão, é pré-tribulacionista. Não. Mas tem outros que não acreditam, que é no meio da tribulação, e outros lá no fim da tribulação, a igreja aceitar Jesus ser fiel, enfim, para a tribulação. Não tem pé em cabeça uma doutrina dessa. Não se incomode, Senhor, se eu falar só mais essa vez. Se tiver 10, por amor aos 10, não destrua e saíram, irmão. Se ele não tivesse dito, se eu falar só mais essa vez, ele podia ter falado, se tivesse 5. Tinha 10? Tinha 5? Não. Não. Tinha Ló, a mulher e a sua. Olha só. Os anjos chegaram lá, ficaram na praça. Ló passou pela praça, foi lá e convidou eles. Olha só o que é uma pessoa de Deus. Levou eles para a casa dele. Para vocês entenderem, irmãos, que sociedade é aquela, olha como não tem justiça naquilo que Deus faz. Eles jantaram e antes de se deitar, do maior ao menor da cidade, os homens se reuniram e disseram a Ló, tira para fora os homens que chegaram a ti, para que nós abusemos deles. O que tu acha de uma cidade dessa? Do maior ao menor, tudo homossexual. O que vocês acham de uma sociedade dessa? O Ló disse, não, eu tenho 2 filhas, eu tiro as minhas filhas para fora, mas não façam, jamais façam isso. Não, os homens que vieram aí coloca para o lado de fora, mas os homens que vieram ali não eram homens, eram seres angelicais, cheios de autoridade, de poder, estenderam a mão e os feriram de cegueira. Mas o que me chama a atenção, gente, é que diz bem assim, e eles se cansaram de procurar a porta. Meu Deus do céu, os caras estão julgados, feridos, cegos, estão procurando a porta para cometer um pecado. É só Deus matando. Irmão, a nossa sociedade, ela não muda. Se Deus não fizer o que está fazendo, irmão, se Deus não tocar profundamente na nossa sociedade, porque é Ele que faz a ferida, é Ele que cura, é Ele que tem todo o poder. Aleluia. Aquilo não foi suficiente para eles pararem. Se para um pouco, nós estamos errados, o que nós estamos fazendo? Não, vocês continuaram procurando a porta. E os anjos disseram para Ló, você precisa sair daqui, porque nós temos uma ordem de Deus e nós vamos destruir tudo isso aqui. Vai perecer tudo isso aqui. Dilúvio, água, Sodoma e Gomorra, e choveu fogo do céu. Aí, irmão, o Ló lembrou que tinha 2 genros. Genro estavam em compromisso com as filhas de casamento. Eles eram gente boa. Gente boa. E ele correu lá, o pobrezinho. Correu lá, irmão. Parece que eu vejo ele chegando naquela casa apavorado, não dormiram a noite toda pelo que tinha acontecido. Chegou lá com a língua de fora e disse, gente, vai acontecer um negócio terrível. Vai acontecer um negócio terrível. Deus condenou, julgou, sentenciou e vai destruir essa cidade. Está escrito na Bíblia, Gênesis 19, leiam em casa, irmão. E eles diziam, eles zombam de nós. O cara está de brincadeira, disse, Ló, tu tem que estar de brincadeira. Como é que é? Chover fogo do céu, que uns anjos na tua casa, não, ninguém disse, não.
como, rapaz? Tirar nós para rua. Porque eu me digo, nós estamos pregando o Evangelho, que Jesus está voltando, irmão, e está parecido com o que nós estamos falando com um cachorro dentro do caminhão. As pessoas estão achando que é brincadeira. As pessoas não estão achando que isso aqui não vai acontecer. Aí a gente vai falar dos sinais dos últimos dias. Não, mas isso sempre teve. Não nessa intensidade, não nessa frequência. E não na frequência que haverá depois da vinda de Jesus. Depois da vinda de Jesus, irmão, o caldo vai entornar. Então, irmão, a geração de Ló achavam que era uma brincadeira. A geração de Ló tirou aquele fato como uma brincadeira. E o próprio Ló demorou. E de manhã, de madrugada, os anjos pegaram Ló e sua esposa pela mão, as suas duas filhas pela mão, tiraram para fora da cidade. E disseram, não olhem para trás. Não olhem para trás. Porque Deus está mandando um juízo terrível sobre essas cidades. Irmão, tem muita gente que está servindo a Deus, entre aspas, na igreja. Mas o coração das pessoas, porque Deus conhece o coração, nós vemos, gente, a aparência, o que está do lado de fora, Deus vê o coração. Aquela geração que saiu do Egito, o Egito não saiu deles. Eles levaram o Egito junto com eles. Um grande problema, peregrinaram 40 anos e pereceram no deserto, porque o Egito estava dentro deles. E a mulher de Ló, a vida dela estava lá atrás. Senhor Jesus disse, gente, quem perder a vida por amor de mim, salvá-la. E num determinado momento, ela lembrou da casa, ela lembrou dos bens, ela lembrou disso, ela lembrou daquilo, e ela não suportou. E olhou para trás. E ficou no caminho. Então, gente, Noé ilustra a salvação de quem entra na arca, Ló de quem sai de Sodoma. Irmão, nós temos que entrar na arca? Sim. E nós temos que abandonar o pecado também. Tem que fazer as duas coisas para poder se salvar, senão... E olha a influência do mundo sobre a vida das pessoas. Quando a pessoa só vê coisa errada, irmão, ele acha que aquilo é normal. A história continua, as meninas foram... A mãe virou estátua de sal. E uma disse para a outra, mais velha para a mais nova, não tem homem na terra que se chegue a nós. Como não tem homem na terra que se chegue a nós, irmãos? Meio-dia de caminho da montanha que eles estavam morando, tinha uma cidadezinha. Olha só, tanta coisa errada que as pobrezinhas viram em Sodoma e Gomorra, que elas acharam que era certo. A mais velha, que tinha que ter um pouco da cabeça no lugar, né? Filha de crente, já viu pensando nas coisas dessas? Disse, vamos embriagar o nosso pai, hoje eu vou me deitar com ele e amanhã você se deita. Cidade puro viado, pura coisa errada. Elas acharam que... Mas não importa o que acha, não importa o que a palavra de Deus ensina. Tem gente que está achando que isso aí, tudo aí é normal. Para o mundo, não para Deus. Não para Deus. E não para a igreja. Para nós, nunca, irmão. Nunca, jamais. Vocês conhecem a história do escorpião, sabe? O escorpião precisava atravessar o rio. Mas o escorpião não sabe nada. Aí o sapo estava lá. E o escorpião foi falar com o sapo. Disse, seu sapo,
eu preciso atravessar o rio. Você não me dá uma carona? O sábio disse para ele, mas você acha que eu sou bobo? Ele disse, eu subo nas tuas costas, estou nadando, estou chegando ao outro lado do céu. O sábio, mas você acha que eu sou bobo? E se você me pica, eu morro? O sábio disse. E os crocodilos, mas se eu te picar, eu morro junto contigo. Eu não posso te picar. O sábio pensou, é verdade. Se ele não sabe nadar, se ele me picar, não. E lá vai o sapinho nadando com o escorpião nas costas. E quando chega no meio do rio, aquela picada do rio, o sapo grita, dor e diz, por que você fez isso? E ele disse, até aqui eu aguentei, mas daqui para frente eu não aguentei mais, é a minha natureza. Irmão, quando a pessoa é salva, e quando não é convertida, não é regenerada, não aguenta, não adianta. Essas coisas as pessoas não conseguem entender. Mas o fato que preocupa é que a vinda de Jesus revelará na prática dois grupos de pessoas, os que são levados e os que estão enxergados. E só fica quem quer, irmão. Deus quer levar todo mundo. Deus quer arrebatar todo mundo. Nos dias de Noé, botou tanto bicho naquela arca, 7 animais, casais de animais limpos, e um casal de animal que era impuro. Mas colocou tanto bicho dentro daquela arca, que era para colocar gente. E é interessante, irmão, ninguém quis dar bola, mas os animais pressentem, não pressentem? Se vai dar uma tempestade, se vai chover, os bichinhos, irmão, de 2 em 2, um atrás do outro. Ou vocês acham que Noé saiu pelo mato de corda caçar bicho? Os bichos, gente, disseram, vai acontecer um negócio horrível. Olha lá aquela arca lá em cima, está com a porta aberta. Vamos. Gente, Deus nos dá uma oportunidade maravilhosa de não ser deixado para trás, de não ficar, mas de subir no dia maravilhoso da vida de Jesus. Será num momento. Será num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, seremos juntamente com eles arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmão, vai ter gente que não vai notar, vai ter gente que não vai perceber, mas a igreja, os irmãos, o povo do Senhor já vai estar na eternidade com Jesus. E deixa eu dizer para você que vai ter muita gente que vai ficar feliz. Colega de trabalho, irmão, que gosta de falcatrua, o crente que está lá, irmão, não concorda com nada, com as coisas todas, ou o Ezequielão, não sabe, eles chamam assim, cara. O Ezequielão não veio trabalhar. Mas que coisa boa. Irmão, se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que é seu, gente. Se olha, irmão, o mundo, irmão, muito em breve, eles vão ter uma notícia. O arrebatamento da igreja. Que arrebatamento da igreja? Nada. Que arrebatamento da igreja foi nenhuma? Os OVNI? Disco voador? Extraterrestre? Irmão, o mundo não crê numa mensagem do arrebatamento da igreja. Agora tu vai lá em Santa Maria, no Itaara, no Museu de Ufologia. Gente, Museu de Ufologia do quê, gente? Museu de Ufologia, mas tem que dar um tapa no vidro. É muito idiotice, meu Deus do céu, dá graça pra gente. Um bando de gente pagando entrada para o Museu da Ufologia, gente.
Os caras fizeram os bonecos com cara de extraterrestre. É só palhaçada. Preferem crer em extraterrestre, gente, do que crer na vida de Jesus. Mas olha, meu Deus. Gente, que loucura. Loucura. Levado ou deixado? A decisão é nossa. Irmão, eu não tenho poder para tomar decisão por aquele menininho ali de 12 anos. Ele tem que tomar a decisão dele. Pai não salva filho, filho não salva pai, marido não salva esposa, esposa não salva marido, a gente igual o negócio. E é por fé. Oh Deus! É por fé. Quando vier por acaso o Filho do Homem achará fé na terra? Irmão, tem gente que não acredita mais na vida de Jesus na igreja. Então, irmãos, ficar, ir, deixado, tomado, subir, ficar, a decisão, gente, ela é individual, ela é pessoal, ela é de cada um de nós. E as pessoas estão muito preocupadas, gente. Realmente, pessoas estão morrendo. Senhor Jesus disse: antes temei aquele que mata o corpo e joga a alma no inferno. Gente, tem uma morte pior do que essa morte, que é a morte eterna. Pior que a morte do físico, a morte do corpo, é a morte eterna. Por isso que a pessoa que aceitou a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse, passou da morte para a vida. Irmãos queridos, só vou citar o último texto e vamos concluir. Digo-vos um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque num momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Agora, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o Senhor mesmo, Ele não vai terceirizar a vinda dele. A vinda de Jesus não é terceirizada, é o Senhor mesmo. Ah, isso aqui é um negócio forte, porque o Senhor mesmo, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, descerá dos céus. E nós, os vivos, seremos transformados. E os mortos incorruptíveis. Porque convém que isso que é mortal se revista da imortalidade, e aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então se cumprirá a palavra que foi dita: tragada foi a morte na vitória. Jesus vai voltar. Mortos em Cristo. Não é que os mortos ressuscitarão. Irmão, tem milhares de pessoas que vão ficar no cemitério. Mortos em Cristo. Não é nem morto do Antigo Testamento, gente. É mortos em Cristo. O que é morto em Cristo? Da vinda de Jesus até os mártires da grande tribulação. Só que é morto em Cristo. Morto no Antigo Testamento, ressuscita antes do milênio. Os mortos em Cristo, obedecendo a ordem, Cristo, as primícias, porque Cristo é as primícias, depois nós, os que somos de Cristo, na sua vinda. Que privilégio, irmão. Que privilégio nós temos. Deus vive, aleluia. E depois dar-se-á uma série de sucessos, de eventos terríveis. Terríveis. Coronavírus, gente.
Isso aqui vai ser uma brincadeira. O que vai assolar o mundo é algo terrível. São 7 selos, são 7 trombetas e são 7 taças nas quais se consuma a ira de Deus. É algo terrível. Agora, a preocupação, irmão, a nossa preocupação, 2 grupos. E até a vinda de Jesus, irmão, é 2 grupos. É os que sobram e os que ficam. Mas se nós pregar, sobe mais. Se nós anunciar, sobe mais. Se nós evangelizar, sobe mais. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar, irmãos, nessa oportunidade. Nada diferente daquilo que já se fez muitas vezes.